Bom, então, enfim, a ideia de hoje é de fato a gente tirar dúvidas sobre o que é a comissão, né? A CVM, sobre como estudar, o que estudar, quando estudar, próximo concurso e a matéria em si, né? Do que se trata, principalmente, tá? Porque, pelo menos a minha ideia é qual? Não adianta trabalhar na CVM se você não gosta do mercado financeiro, não adianta. Até por isso que eu perguntei, né? Pô, você gosta? Porque eu acho que é enxugar gelo, né? E eu jamais trabalharia em fisco na minha vida, porque eu acho horrível esse tipo de trabalho. Mas paga bem. Ok, pague bem, eu não vou. Mas essa é uma ideia minha, né? Cada um pensa de um jeito, mas eu tenho essa filosofia, vamos dizer assim. Então, acho que é muito importante a gente conhecer do que se trata. Bom, né? Meu nome é Vicente, enfim, prazer. Não conhecia pessoalmente só ele, porque ele já tinha circulado por aqui, né? Pelo menos eu não lembro de rosto de ninguém. Mas eu trabalho na CVM desde 2012, tá? Entrei na CVM em 2012, do último concurso que foi em 2010, né? E a gente entrou em 2012, no início de 12, e eu comecei a dar aula aqui em 2013. Desde então, eu tenho turmas aqui de economia, de finanças, de regras do sistema financeiro, CVM, Banco Central, Tesouro também, já dei. E gosto muito daqui porque eu gosto de dar aula presencial, né? A gente estava até conversando sobre isso. É o único lugar que eu ainda fico dando aula presencial. Então, né, para a gente conversar especificamente sobre a CVM, acho que todo mundo sabe, né, mas a gente tem 4 supervisores no nosso sistema financeiro, né? Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, e a CVM tem um certo caráter especial, porque ela é o único órgão supervisor, os outros órgãos são prudenciais, fazem uma regulação diferente, uma supervisão distinta do que faz a CVM, e a CVM supervisiona o mercado de capitais, né? Então, para quem gosta de mercado de bolsa e companhias e fundos de investimento, é o lugar ideal. E difere muito do Banco Central e dos outros 2 órgãos, né? Porque o Banco Central ele fica muito restrito à política econômica e à supervisão de instituição financeira, de banco, vamos dizer assim, enquanto que a CVM já parte para outros mundos, né? Eu gosto de direito societário. Legal, a CVM é o seu lugar. Gosto de operação de mercado, né? Legal, a CVM também é o seu lugar. Fundo de investimento, né? Idem. Entre outros assuntos correlatos ao mercado, como a gente vai falar aqui daqui a pouco, tá? Mas fica aí sempre essa dúvida entre CVM ou Banco Central, né? Qual é o mais legal, enfim. Enfim, carreiras são as mesmas, salários são os mesmos, as oportunidades são muito similares. A questão é o assunto mesmo. O assunto da CVM é um assunto de mercado de capitais exclusivamente, tá? Se você gosta de política econômica, vá para o Banco Central, por exemplo. Se você gosta de mercado de capitais, vá para a CVM. Tudo bem? Aqui, né, trouxe alguns casos, enfim, para a gente discutir um pouquinho o dia a dia de quem trabalha lá na CVM. Tem uma pessoa aí muito conhecida agora, né? Na Betina, Betina tá lá. Peguei hoje, matéria de hoje, matéria desses dias, matérias da Vale, da Betina, JJ Invest, enfim, né? Assuntos, tudo bem? Assuntos conhecidos, acho que de todo mundo que abre o jornal todo dia, né? Mas basicamente, o que todos esses assuntos têm em comum? O fato da CVM supervisionar operações de mercado de capitais, que vão desde companhias abertas. Então, por exemplo, esse caso, isso aqui saiu hoje, no Valor Econômico. Esse cara aqui era diretor, administrador da Qualicorp, né, que é uma empresa de capital aberto, uma empresa que tem registro lá na CVM, e ele foi sair dessa empresa e levou um bônus aí de 150 milhões de reais, né? Aí a CVM falou, opa, pera, você está indo embora e levando essa grana? Não pode. Né? Então, o que isso significa? Isso significa supervisionar as companhias abertas. No que tange aos seus administradores, aos seus acionistas controladores, às suas operações de governança, né, a sua governança corporativa, aos seus órgãos, enfim, a sua contabilidade, as suas demonstrações financeiras. Então, todos os assuntos ligados às companhias no nosso país são a CVM que analisa, né, numa área específica. Tá? Então, se você gosta desse tema, a CVM é um bom lugar para você trabalhar. Inclusive, se você quer fazer estágio em direito societário, por exemplo, a CVM é o melhor lugar do Brasil para se trabalhar. Enfim, porque é lá que se discute direito societário aqui no Brasil, né? É o único lugar, basicamente. Aqui também, né? É um outro caso, por exemplo, a joint venture aí, Embraer e Boeing, né?
a CVM tem que aprovar, por exemplo, uma transação desse sentido, tem que aprovar várias cláusulas, vários pormenores que tem numa transação dessa para ver se os direitos dos acionistas da Embraer estão sendo respeitados conforme a lei societária, conforme as regras da própria CVM que tratam do assunto, tá bom? Divulgação de informações sobre companhias, o caso de Vale, Brumadinho e também algumas características ambientais dessas operações também estão a cargo da CVM. Esses processos, inclusive, estão comigo, né? Eu sou o responsável atualmente lá por esse caso, especificamente. JJ Invest, né? Todo mundo viu aí a pirâmide financeira, né? Esquemas Ponzi, fraudes, esse tipo de coisa, também é responsabilidade da CVM. Betina, né? Betina também é um caso interessante que está lá no radar atualmente, enfim, que a CVM está trabalhando em cima. Né? E esse aqui é uma matéria mais antiga, acho que do ano passado ou retrasado, se eu não me engano foi do Washington Post, falando sobre a elite do funcionalismo público brasileiro, né? E aí cita CVM, Banco Central e o Ministério de Relações Exteriores, como os 3 lugares mais, vamos dizer assim, técnicos do governo brasileiro. Tá? Os melhores lugares para se trabalhar, vamos dizer assim. Onde não tem corrupção e não são corruptos e tem um trabalho técnico valorizado e bem dedicado nesse sentido. Tá certo? Então, assim, basicamente, qual que é o trabalho da CVM? Supervisionar o mercado de capitais e todos os seus aspectos, desde o registro de um regulado, de uma companhia, de um fundo, de um auditor, de um administrador de carteira, de um analista de valores imobiliários, que é o que a Betina deveria ser, mas ela não é, até o final da vida desse cara no mercado de capitais, até o eventual cancelamento do seu registro, né? E isso para tudo, né? Para companhia, para fundo, etc. Então, analisar todos os regulados, supervisionar, fiscalizar e eventualmente punir, né, aqueles que não cumprem as regras, e também fiscalizar, supervisionar, punir as operações de mercado. Então, se o cara faz insider trading, se o cara faz spoofing, se o cara faz front running, enfim, essas operações de mercado que muita gente curte, né? Muita gente se interessa por esse assunto, enfim, nesse combate a fraudes no mercado financeiro, tá certo? Tudo isso então está no escopo da CVM, tá? E assim, o que eu acho interessante aqui, que difere até dos Estados Unidos e de outros países relevantes, é o fato da CVM supervisionar os regulados em si. Né? Eu já até falei isso em aula, não sei se você vai lembrar. Por exemplo, nos Estados Unidos, a CVM deles não supervisiona, não regula, não faz jurisprudência sobre as práticas de companhias, por exemplo. É o judiciário, aqui é a CVM. Né? Então, isso é bacana para quem curte o assunto. Então, por exemplo, eu sou economista, fiz economia. Aí eu fui trabalhar com direito societário e economia, com as duas coisas. E aí eu me vi em um mundo que cria a jurisprudência sobre o direito societário brasileiro. Aí eu fui aprender e tal, né? Enfim, era o meu trabalho, é o meu trabalho. E depois eu comecei a fazer a jurisprudência desse assunto. Então tem vários, não só meu, né? Mas tem vários casos de várias pessoas que trabalham lá que viraram referência naquele tema, naquele assunto. Então isso é bacana, isso te dá uma sensação de estar contribuindo de alguma forma, né? Não é o judiciário, por exemplo, no nosso país, que gera jurisprudência sobre companhias, sobre fundos, né? É a CVM. Se você quiser saber como é que é o mercado americano, perdi aquela série Billions. É, do Billions, né? É exatamente isso, o cara é o procurador que vai atrás do... Isso, é o procurador, não é o órgão regulador. Sim, tem. Aqui você tem uma presença maior, né, do regulador em si. Tá, então aqui alguns exemplos, né? E a CVM está bastante na mídia, né? Acho que vocês ouvem bastante, né? Temos mais concursos solicitados, né? Já há algum tempo a gente vem tendo e eu vou falar sobre isso. Mas aqui só para a gente trabalhar com os cargos. O que acontece? Ó, a gente tem o cargo de nível médio, né? Para quem se interessar, e os cargos de nível superior. Muito provavelmente esses cargos vão ser fundidos, né? Vai ter um cargo só de nível superior. Isso está em
Isso está em trâmite interno, é uma questão burocrática só para se concretizar. Já está inclusive no Ministério da Economia, né, para dar a assinatura final sobre isso. Então, assim, você vai ter sei lá, analista ou, sei lá, dê qualquer nome que for. Um auditor, que não pode ser auditor porque esse cargo tem uma remuneração diferente, tem uma regra de carreira diferente. Vai ter um outro nome, seja qual for, né? E vai ter então só esse cargo de nível superior, tá certo? Aí o que acontece? No edital, eventualmente vem dividido para buscar perfis, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com normas contábeis. Então você vai prestar o analista de normas contábeis, mas você vai ser um analista. Isso aqui é só para pegar o perfil na hora da seleção, né? Tá certo? Separar por áreas, né? Isso, exatamente. Mas você vai ter um cargo de nível superior e um cargo de nível médio, tá? É basicamente isso. E aí, o que a gente tem? Basicamente, você tem um cargo que atualmente chama-se analista de mercado de capitais, que é o cara que vai trabalhar nas áreas FIM, vamos dizer assim, que vai trabalhar com supervisões, análises, fiscalização de mercado de capitais em si. Provavelmente você vai ter um analista de TI, né, porque é um assunto muito importante, né? Sempre precisa gente de TI. Esses dois são, assim, praticamente certos, né? Em qualquer concurso que venha a acontecer, seja 6 meses, 1 ano, 10 anos, tá? E aí os outros variam a depender da necessidade daquele momento, tá? Então, no último concurso teve tudo isso, mas, por exemplo, a arquivologia, biblioteconomia, num próximo acho que não vai ter, porque os cargos estão completos lá, né? Não faz sentido ter. RH, muito provavelmente também não vai ter. Agora, TI, muito provavelmente sim. Planejamento e execução financeira, provavelmente sim. Então, porque assim, o contador da CVM ele está lá. Porque tem um contador responsável, né? Que é o cara que assina. Mas esse é o contador meu, é outro cargo. É, outro cargo. Isso. O que eu estou falando é de... Isso, a maioria de mercado. É que assim, recentemente abriu na CVM uma área de planejamento mesmo. Tá? E esse analista de planejamento foi trabalhar nessa área, o de planejamento só. E é uma área muito em voga internamente, né? Muito valorizada. Mas são 3, o planejamento tem a contabilidade mesmo, Isso. e normas contábeis. Isso, sim, são cargos diferentes. Normas contábeis é um cargo, planejamento é outro cargo e o contador é outro cargo. Não, aí dos 3, você acha que no próximo... Eu acho que um planejamento é mais em voga, talvez. Você acha que normas contábeis pode... Eu acho difícil, porque a área tá... Mas planejamento não é só administrador e contador. Não, planejamento é qualquer formação. De novo, esse cargo que eu tô falando não é o cargo de 2010, tá? É um novo. É um novo, Sim. tá? E aí esse novo cargo de planejamento poderia ser qualquer formação. Qualquer formação, sim, Assim sim. como analista de mercado. Sim, analista de E aí mercado. sumiria a questão que é só contador. Só contador, só se vier o de normas, né? Se eu não me engano, é o de normas e auditoria, que é só para contador. Você acha que esse vem? Esse, não sei. Não sei, sinceramente eu não sei. Só quando você falou que vai unificar, você vê a possibilidade da unificação do planejamento de vagas? Como aumentar o quadro geral de vagas coisas ou só remanejamento interno das... É remanejamento interno, mas assim, o que acontece? Inspetor, a gente vai ver até aqui, por exemplo, inspetor tem quantas vagas em aberto? Inspetor tem 20 vagas em aberto. Analista tem 40. Então aqui são 60 vagas. Você soma em um só. Mas analista, ele quebra em vários mercados de capitais. Então, eu acho que não vai quebrar em tantas, entendeu? Vai ser Mercado de capitais e TI, por exemplo. Cara, 2. Isso, mercado de capitais com certeza tem de forma predominante. Isso com certeza. Pinga, né? Isso com certeza, tá? Então assim, basicamente essas as vagas que provavelmente vão vir em uma próxima prova, tá? Agente executivo, né, nível médio, analista de mercado de capitais, de TI, isso com certeza absoluta, tá? Com certeza absoluta. Aí os outros é difícil de se falar, pode ser que vinha um ou outro, eu não tenho certeza. Tá? E é isso. Sim. Essa nova norma do público, parece que só vão fazer concurso para
atividade fim, não é isso? Não. Não, foi o que falaram, né? Não é atividade fim. Na verdade, é atividade relativo ao objetivo do órgão, entendeu? Não necessariamente é só área fim. Você pode ter alguma área meio ali no meio. Por exemplo, a área de planejamento aqui, ela não é fim, ela é meio, mas ela é muito importante, tudo bem? A gente deve que deve ter, então. Né? Sim, muito provavelmente sim. Fazer um beicinho, fazer um doce para poder É. provar, faz assim. Tá, então assim, basicamente a gente está falando dessas áreas, né? Para entrarem nesse organograma aqui, tá certo? E a gente já fala daqui a pouco desse decreto, beleza? A gente conversa sobre ele. Bom, aqui o organograma base lá, né? Você tem os diretores aqui, indicados pelo presidente da República. Aqui, o que se chama de área meio, superintendência administrativa, auditoria e procuradoria. E aqui, as áreas fim, vamos dizer assim, tá? E nas áreas fim, você vai ter área de normas, que desenvolve normas, que escreve as regras, de fato. Eles escrevem, eles produzem as normas, eles promovem a atualização dessas normas já existentes e os diretores aprovam, tá? E uma vez aprovado, está valendo. Né? Não sei se vocês conhecem as instruções da CVM, as deliberações da CVM, enfim, que orientam a prática do mercado de capitais. É escrita nessa área, uma área bem bacana. A área de empresas é que faz a supervisão de companhias abertas, né? Então, desde o início da vida de uma companhia até o fim, incluindo análise de demonstração financeira, republicação de demonstração financeira, análise de M&A, né? De fusões, aquisições, cisões, parceria com o CAD, por exemplo, em concentração de mercado, oligopólio, monopólio, esse tipo de coisa. Aqui a área de empresas. Governança corporativa também se analisa aqui. Área de investidores institucionais, que é a área que analisa fundos, investidores institucionais em geral, tá? Fundos, seguradoras, fundos de pensão, todo mundo que eventualmente tem que investir no mercado de capitais, que é investidor institucional, a atividade dessa galera é analisada aqui, tá? Administrador de carteira e etc. Aqui, SMI analisa as operações de mercado. Então, foi insider trading, é manipulação de mercado, é alguma prática fraudulenta, não equitativa. Todas as operações em bolsa, vamos dizer assim, tá? As operações realizadas em bolsa são analisadas aqui, tá? Para ver se elas estão sendo feitas dentro da regra ou não, ou estão fora. SNC é a de normas contábeis, né? Que a gente estava até falando aqui. É o pessoal que fiscaliza as auditorias e que também aprova os CPCs, né? As regras contábeis brasileiras, vamos dizer assim, são aprovadas aqui. É a galera que desenvolve e etc. Assim como a superintendência de normas faz as normas em geral para o mercado, a SNC faz para a área de contadores e auditoria. A SOI é de orientação aos investidores, é o pessoal que recebe reclamação de investidores, consultas de investidores e que também faz os projetos de educação financeira que a CVM tem. Portal do investidor, os livros que se publicam, todo o trabalho de orientação e de educação é feito aqui. Tá? E aqui eu sempre digo isso, mas tem uma área lá dentro que você pode trabalhar 6 horas por dia. Sabe essas rotinas de 6 horas diárias direto de atendimento ao público, tá? Não é esse ciclo de 8 horas, mas sim de 6. Então são 2 turnos de 6 horas para atendimento ao público. E o atendimento ao público não é atendimento ao público. Ninguém chega lá, bate na porta, vim ser atendido, tipo Receita Federal, né? É remoto, é e-mail, é telefone, são consultas, enfim. É diferente, não é o público em geral, né? Ninguém entra lá, pouquíssimas pessoas vão até a CVM, né? Não tem uma área de atendimento ao público em si. É um pouco diferente, né? A superintendência de planejamento, era isso que a gente estava conversando, né? Que trabalha com planejamento e com vamos dizer assim, o desenvolvimento organizacional. Superintendência de processos sancionadores, que trabalha com os processos sancionadores, investigações, quebra de sigilo, toma depoimento, enfim,
Quando a Polícia Federal vai lá na Lava Jato, toda vez tem alguém da CVM, em geral, é sempre alguém dessa área aqui, tá? Superintendente de Processos Sancionadores. Lava Jato, Greenfield, todas essas operações, né, que enfim, a gente tem visto aí já há alguns anos. Aqui é a Superintendência de Brasília, né, o pessoal que faz lobby, no bom sentido, o lobby bom, ou seja, fica lá em Brasília fazendo interlocução com deputados, governadores, enfim, ministros, etc., para se colocar em pauta projetos de interesse do mercado e esse tipo de trabalho. E também faz interlocução com órgãos multilaterais, né? Banco Mundial, FMI, OCDE, porque eles têm sede lá em Brasília também. Quase acabando, gente. A SRE faz análise de registros de emissões, então oferta pública, esse tipo de coisa, e também as ofertas de fechamento de capital, né? Oferta de aquisição de controle, esse tipo de coisa. Relações internacionais, faz relações internacionais, né? O nome é óbvio. E STI faz TI, é o pessoal que trabalha com TI, desenvolvimento de sistemas e esse trabalho que eu não entendo nada. Não sei nem como explicar para vocês, mas todo mundo sabe o que TI faz. Beleza? Esse mais ou menos é o organograma, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Em cada uma dessas áreas, você tem aqui, em geral, analistas de mercado e inspetores, né? Que no futuro vai ser a mesma coisa. Aqui, na área meio, você vai ter analista de RH, analista de planejamento, eventualmente tem um aqui ou outro, né? Mas aí é para trabalhar com questões meio, né? Com a área meio em si. E agentes executivos, quem quer, né? Quem está interessado em nível médio, vai em qualquer um desses lugares, porque faz o trabalho mais administrativo, mais burocrático, vamos dizer assim, procedimental, processual. Tá? Tem alguém aqui que quer o nível médio ou não? Todo mundo é superior? Superior? Tá. Então nem vou falar de nível médio. Alguma dúvida? Esse de TI, será que vai abordar criptomoedas? Não, TI é desenvolvimento de sistemas, segurança, programação, esse tipo de coisa, tá? Mas não para dentro da CVM. Para dentro da CVM. Para dentro da CVM? Sim. Não, é para dentro. Isso aqui acaba trabalhando para... Mas assim, o que acontece? Todas essas caixinhas amarelas aí, pelo que eu tinha entendido, são as áreas... Sim, boa. Só que o que acontece? A CVM tem vários sistemas que se relacionam com o mercado. Então, uma companhia precisa prestar uma informação, ela coloca em um sistema essa informação para publicar. Então, o cara tem uma interface também com o mundo externo, tá? Mas ele também trabalha para dentro. Ok? Beleza? Dúvidas? Tranquilos? Tudo bem? Remuneração, né? É sempre atrativo. Então, começa com 19. Aqui se adiciona mais uns 500 de vale alimentação. Termina com 27, também mais 500 em todos os... Tá? Atualmente, todo ano sobe. Automático. Eu acho isso um absurdo, mas enfim, é assim que... Né? Mas vai mudar. Já sabemos que muito provavelmente vai mudar com a próxima reforma administrativa que vai ter, tá? Mas atualmente é como? Você sobe anualmente. Literalmente, completa 12 meses, você passa para o próximo nível. É assim. E você vai incorporando o salário, né? Então, de 19,1 você vai para 21 depois, no ano 2. No ano 3, 21,5, 22, 22,5, enfim, e assim vai. Tá? E deve mudar sentido de cumprimento de metas, entendeu? De ser, não vai ser automático, exato. vai ter essa escala, mas não necessariamente automático. Isso. E tem uma ideia de se aumentar esse número de degraus, né? Você começa com um salário mais baixo e aí você tem mais degraus, né? Você pode pular isso. Isso, você pode... se você performar muito bem, você pode dar 2 saltos, às vezes, enfim. É subsídio, né? Subsídio, isso. Tá, então assim... Mas a regra que a gente tem hoje é essa, não sei como vai ser a alteração, não tenho a menor ideia. Mas a ideia é essa. O salário inicial vai ser de 5 mil? Não vai. Isso eu acho muito difícil. Né? Porque tentou se colocar essa ideia o ano passado, o ano retrasado, enfim, mas não rolou e não vai rolar. Eu acho muito difícil. Mas assim, eu acho
também difícil continuar a entrada com esse valor. Eu acho que vai cair. Vai cair, sei lá, cai para 12, para 13, alguma coisa assim. E você faz mais né, uma escada maior. E aí você não torna automática essa subida, tá? Mas é isso. Então você tem 13 níveis, ou seja, em 13 anos você cumpriu com a carreira. Bom, nível médio está aqui, ó. Nível médio está aqui. Começa com 7.1, 7.2 quase, né? Mais os mesmos R$500, né? De vale alimentação e vai até 10.6. Tá? A mesma coisa, 13 níveis, 1 por ano. Também é subsídio, tá? Nível médio e superior, ok? Lembrar que quem entrar agora vai entrar no sistema de Isso, não, isso. previdência complementar, né? Isso, exatamente. Você entra com teto e vai ter que contribuir para... Isso. O que é, assim, na minha opinião, é a melhor coisa que tem, né? Esse regime de previdência anterior, de que você ganha o salário integral, né? Não existe. Não, né? Não tem dinheiro para pagar isso, né? Não existe dinheiro para isso. Ganha integral. Não ganha, não tem dinheiro, né? Não existe recurso suficiente para sustentar esse modelo. Então, assim, como que é o regime de previdência atualmente, né? Para quem entrar, desde 2013 já é assim, tá? Rapidinho. Você contribui com o teto do INSS, então você contribui com 11% sobre 5 mil e alguma coisa, né? 5.800. 83945. É isso, o que dá 600 e poucos reais, e você tem direito ao INSS, né? Aí, paralelamente a isso, você faz um plano de previdência complementar à sua escolha, tá? Lá no setor público existe né, que chama Funpresp, que você contribui com a cada R$1 que você põe, a União coloca mais R$1, tá? Só que não é R$1, é 50 centavos na prática, porque as taxas de carregamento e de administração são tão altas que os R$2 viram 1,50 mais ou menos. 1,40 e pouco, 1,50. A União vira 1,50. É isso. Você tem o matching de 1,5, né? Então você põe você põe a cada R$1 cai na sua conta R$1,50 líquido, mais ou menos, 1,40 e pouquinho. Isso com um limite, se eu não me engano, de 8,5%. A União. Ela contribui, né? Até 8,5% a União. Não, é que é assim, ó. Você tem então até 5.800 e pouquinho. Aí, de 5.800 e pouquinho até o seu salário, essa diferença você contribui com 7,5%, 8,5% mais ou menos, e a União faz essa contrapartida, se eu não me engano, até 8,5%. É que eu não estou nesse sistema, por isso que eu não tenho certeza. Então, né, por exemplo, vou fazer uma conta simples. Vamos dizer que você ganha 20, você contribui então com 15. Você vai colocar 8,5% de 15, né? 8,5% de 15 vai dar mais ou menos uns R$1.200, um exemplo. Na verdade, você pode botar até mais que 8,5%. A União que fica parada. Isso, a União para... Mas vamos fazer uma conta simples. Então, 8,5 vai dar R$1.300. A União vai pôr mais R$1.300, tá? Vai cair na sua conta 1,5 dessa soma, tá? Então, vai dar... O que eu falei? 1.300, 2.600... 2.600 vezes 0,75, né? Mas enfim, vai ser que seja 2.000. Vamos arredondar, R$2.000 líquidos de contribuição mensal para o seu plano de previdência durante o seu período de trabalho, né? Aí você vai acumulando a sua conta de capitalização previdenciária, tá? Assim que é o regime de previdência atual, beleza? E eu entrei na regra antiga, que seria o quase integral, né? Mas eu abri mão, saí. Tu entrou no empréstimo? Não, entrei antes. Não, plano privado. Sim. O próximo concurso então vai ser com salário inicial menor. Então, provável que seja menor, provável, possível, enfim. Porque o que eu acho? A gente já vai falar até disso, mas assim, o governo vem adiando, né, novos concursos. Ele vem jogando sempre para o próximo ano e tal. Eu acho que muito provavelmente porque
primeiro, existe uma restrição orçamentária, né, déficit público, essas coisas, mas ele também quer aprovar uma reforma administrativa antes de fazer uma nova rodada de concursos, vamos dizer assim. Eu acredito nisso. Então, assim, eu acho que esse salário inicial vai cair, sendo bem honesto, eu acho que vai cair. Agora, não vai cair para 5 mil, vai cair para mais de 12, ou talvez 12, 13. Ele vai chegar no meio termo aí, entendeu? E aí ele vai colocar mais escadinha aqui. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Pode ter aquela escadinha um pouco mais agressiva no início. Isso. Depois, isso. Pode ser que seja assim. E assim, ao invés de ser 13 anos, ele vai subir, por exemplo, para 20 anos, um exemplo. E aí ele começa com uma curva mais assim, aí depois ele vai estabilizando lá na frente, né? Ele aumenta mais o seu salário logo de início e ele vai linkar isso a rendimento, a produtividade, esse tipo de coisa. Provavelmente vai ser isso, tá? Basicamente isso. Provável, possível. Tá? Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Enfim. Nível médio está aqui. Né? A remuneração é aquele subsídio e mais só, além disso, o outro. Vamos lá. O subsídio, o vale alimentação, que é uns R$500. Você recebe também um plano de saúde micharia, tipo R$100. O plano de saúde é horrível, sinceramente. Aí você acaba fazendo um por fora, aí você recebe R$100. Você recebe dinheiro, você recebe R$100 per capita, por exemplo. Se você tem 5 pessoas no plano, você recebe R$500. E você faz o seu plano por fora. É basicamente assim. Aí tem aquelas questões de vale transporte, né, que desconta lá do seu salário. E tem um auxílio creche na CVM, que se eu não me engano é de R$500 por filho até 6 anos. Se eu não me engano é isso. R$500. 400, R$500. É algo assim. Que mais? De remuneração é isso. E aí depois tem os benefícios de educação, mas aí a gente chega lá. Aí é só se você pleitear. Mas aí tem bastante. Tem bem mais. Vale transporte não tem? O Vale Transporte tem aquela regra de que se desconta até 6% do salário, não tem? Né? Até 6%, né? Isso está em CLT, enfim, regras trabalhistas aí. Bom, aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Só para mostrar, ó, aqui é o nível superior. Ó, é que está bem pequenininho aqui, mas por volta de 50% das pessoas que trabalham na CVM já estão no último nível. Ou seja, a galera já está do meio da carreira. E nos níveis mais baixos, ó, 0, 1 pessoa, 0, 1. Aqui tem 30 e pouquinho, umas que tem 70. Pode ter gente, se o último concurso foi em 2012, e ficou de licença médica em 2010. Exato, é. Muita gente, acontece um ou outro de entrar, tirar uma licença por algum problema que teve, e aí ele não progride, ele não ganha salário. Às vezes o cara entra e pega uma licença sem vencimento. Isso. E vai tentar trabalhar em outra coisa, mas segura a vaga ali, entendeu? Acontece muito lá na prefeitura que eu trabalho, lá na Previdência, né? Entendi. Também tem esse tipo de... E então o cara ficou. E aí ele ficou estagnado por alguns anos, depois ele... Esse caso aqui não é isso não, mas foi para acompanhar cônjuge. Essa pessoa, o cônjuge, foi morar fora do Brasil, aí tirou uma licença não remunerada, ficou fora, e aí voltou recentemente. Tá? Então, assim, você tem muita gente aqui já no final da carreira, né? E isso é muito ruim, né? Em termos de pessoal, né? Porque... exatamente. Exato, exatamente. Mesmo porque as pessoas que entraram muito antes, eles têm uma visão de serviço público, o servidor público está entrando agora, o cara é muito mais motivado que esse cara aí. Sim, o cara aí vai ter lá, tipo, velha guarda, né? Como é que é, né? E o mesmo acontece aqui com os agentes executivos, né? Boa parte deles já está no fim de carreira, vamos dizer, né? No bom sentido, claro. No fim de carreira, no bom sentido. Então, assim, você tem uma necessidade de oxigenação de fato. E aí tem os outros benefícios, tá? Vamos falar dele agora, porque de fato aqui você tem... Isso aqui é bacana, eu acho muito bacana. Então você tem os benefícios da 8.112, né? Tipo licença para ser político, licença para acompanhar o cônjuge, licença médica, enfim, aquelas regras que todo mundo conhece. E aí aqui você tem questões ligadas à CVM, tá? Aqui são coisas internas que eu acho muito bacanas.
e que estão funcionando bem, né? Então, por exemplo, programa de educação regular. Isso aqui é para fazer mestrado ou doutorado. Se for stricto sensu, você tira licença, e se for lato sensu, você não tira, mas a CVM pode pagar. Se for, se tiver custo, claro, né? Por exemplo, hoje mesmo, hoje saiu numa nota interna, se não me engano são 5 pessoas, se criou uma área nova lá na CVM agora, que vai trabalhar com Data Analytics, sabem? E aí todo mundo que foi para essa área vai fazer uma pós em Data Analytics na PUC aqui do Rio, e a CVM vai pagar. Você analisa informações, dados, para fazer inteligência nas decisões, para você decidir melhor. E o pessoal que foi para essa área, as 5 pessoas vão fazer esse mestrado que a PUC oferece sobre esse assunto, e a CVM vai pagar. Tá? Licença remunerada, exatamente. Stricto sensu, licença remunerada para fazer mestrado e doutorado fora do Brasil ou no Brasil. Desde que não dê para ser compatível com o horário de trabalho. Se der, você tira a licença... Não é uma licença, redução de carga horária, exatamente. Tá? Bom, reembolso de curso de idiomas e de outros cursos ligados ao trabalho. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso de direito societário, um exemplo. E é interessante, é bacana para o meu trabalho, custa R$1.000, um exemplo. Estou inventando aqui. A CVM paga até 90%, eventualmente. Tá? E se eu tiver pontos lá no meu programa de milhas interno, que mede o meu rendimento, ela pode pagar até 100%. Se eu tiver tanto de rendimento, ela pode pagar mais. Se eu tiver menos, ela paga menos, enfim. Tá? É para tentar dar alguma motivação a título de meritocracia. Tá? Essa é a ideia. Cursos técnicos, né, e aplicados ao trabalho, também você tem incentivos para isso, seja pagando, seja te liberando para ir fazer no Brasil e no exterior também. E cursos in company, né? A gente já teve alguns lá, mestrados, especializações e cursos em geral, IBMEC, GV, enfim, essas instituições líderes, né, FIPECAF, que vão lá na CVM ensinar algum tópico de interesse de alguma área em específico ou da casa como um todo. Né? Isso aqui é bastante, como se diz, é bastante utilizado, incentivado, tem bons fins lá internamente e o pessoal faz bom uso. Gente, é uma dúvida. A pessoa ela quer fazer um mestrado e doutorado. O curso pode ser de escolha ou tem que estar envolvido? Tem que ter área, tem que ter relação. Se não tivesse, tem que ter uma justificativa muito plausível para conseguir. Senão se nega, senão nega. E fora isso, por exemplo, se for no Brasil, tem que ter nota mínima lá da CAPES, né? Tem que ter um nível muito bom. Se for fora do Brasil, tem que estar em alguma lista de Financial Times, Forbes, esse tipo de coisa. Se for MBA, isso tudo passa, assim. Essas escolas boas, sim. Tem que ter um tempo, mas às vezes liberam esse tempo se for, né, interessante, tá? Mas a regra geral é os 3 anos, né? Você tem que ganhar estabilidade, sair do estágio probatório. Mas, eventualmente, você pode fazer antes, desde que tenha a justificativa e seja razoável para isso. Tá? Tem banco de horas, flexibilidade de horário? Então, vamos... Boa. Teletrabalho. Eu mesmo estou de teletrabalho. E hoje eu fui na CVM... mas assim, eu trabalho de casa. Direto. Sim. Tem que ir duas vezes por semana. Na CVM? Só. Porque fiscalização... Cara, é tudo online. A gente usa sistema. Eu tenho até aplicativo aqui no celular, né? Do que eu uso lá. Dos aplicativos que eu uso. E posso fazer pelo celular. Posso fazer de casa. Posso fazer em qualquer lugar. Isso é para todo mundo? Para todo mundo, com certas restrições, assim. Você tem que ter um tanto... Meritocracia também, né? Você tem que ter cumprido com certos requisitos. A sua área tem que ter um percentual mínimo de gente lá dentro. Então, é muito comum... o que a gente faz é... Por exemplo,
Eu comecei hoje, literalmente hoje, e fico por 6 meses. Aí depois, os próximos 6 meses, ficam outras pessoas da área. E a gente vai fazendo esse rodízio para todo mundo que está afim fazer. Então você não tem banco de horas, tá? Mas você tem flexibilidade de horários total. Com teletrabalho. Tá? Mas assim, por exemplo, até o ano passado eu assessorava ministro da Fazenda, diretor da CVM, enfim, aí eu não conseguia fazer o teletrabalho. Eu até tentei, mas acabou não dando muito certo, porque eu tinha N obrigações lá dentro. Aí eu abri mão, né, para fazer outras coisas e aí fui para o teletrabalho. Aí vai do seu objetivo de carreira, de vida e etc. Tá? Mas todo mundo que tem cargo de direção e assessoramento não pode estar no teletrabalho. Então, se você é um gerente, um superintendente, um coordenador de área, você não pode. Eu tive que abrir mão. Tá? Mas é porque eu tenho outros planos e estou tocando outros planos. Mas para quem quiser crescer na carreira lá dentro, não vai para o teletrabalho. Você vai sair de lá? Não. Em breve. Tô brincando. Não vou sair, não. Não vou sair, não. Mas é que eu tô me dedicando a outras coisas agora. Até o ano passado eu me dedicava muito na CV, muito mesmo. Eu tinha vários cargos lá dentro. Já fiz muita coisa lá internamente, aí agora tô tentando fazer outra coisa. Então, assim, mas o teletrabalho é muito bacana, de fato, é muito bacana mesmo. Só que você tem que morar na região metropolitana do Rio ou de São Paulo, ou de Brasília, né? Se você trabalhar no Rio, São Paulo ou em Brasília. Então você não pode morar no interior do Rio, por exemplo, e tem algumas coisinhas aí. Porque você tem que estar disponível. Pode acontecer de você ter que ir até lá. E você tem que ir, enfim. Tá? Como se tivesse na reserva. Piloto reserva. Exato. Casa, mas se o titular deve... Eu vou de segunda e terça, por exemplo. Aí eu vou toda segunda e terça eu tô lá. Aí quarta, quinta e sexta, não. Trabalho de casa. Ok? Vamos lá, o que mais tem de benefício? Eu acho que o teletrabalho é bem bacana. Você tem essa área que atende ao público que trabalha 6 horas, né? Aí não tem teletrabalho, mas você trabalha 6 horas, 2 turnos de 6, né? Das 8 às 2, das 2 às 8. Né? Você faz esses 2 turnos. E quem quer crescer dentro, aí não pode fazer nem 6 horas e nem teletrabalho. Aí você tem que fazer essa carga horária tradicional aí, tá certo? Até para se envolver nas atividades internas. Beleza? Dúvida, gente? Tudo tranquilo? Acho que o benefício é basicamente isso, né? Porque a administração pública brasileira tem um grande problema, né? Ela é atrasada em termos de gestão, de regras de gestão, de clima organizacional, etc. Não é um problema da CVM. Então, a administração pública como um todo engessa. A regra, ela é engessada. Isso dificulta fazer grandes alterações ou grandes inovações, né? O que a CVM conseguiu foi fazer esse programa de milhagem. Então, à medida que você vai completando processos, trabalhos, iniciativas, você vai ganhando pontos, aí você acumula e você pode trocar por alguns benefícios. Então, por exemplo, semana que vem vai ter um curso de 15 dias na CVM dos Estados Unidos, né, na SEC, que a CVM paga tal, e você fica lá 15 dias, né, estudando supervisão financeira tal. Aí você pode trocar os seus pontos por esse curso, por exemplo, se você quiser, né, desde que você tenha lá o tanto, por exemplo. Enfim, tem essas iniciativas, né? E acaba sendo bacana, né? E, além disso, você tem o trabalho tradicional de área técnica e você tem trabalhos paralelos à área técnica. Por exemplo, eu cito o meu caso, enfim, não tem problema nenhum, mas eu entrei na área técnica em 2012, né, quando eu entrei lá na CVM, e logo eu fui alocado para assessorar uma diretora, então, chamada Luciana Dias, né, e eu assessorava ela na representação entre órgãos multilaterais, quando o tema era governança corporativa, que é um assunto que eu gosto. Então, relatório, ir nos eventos, falar nos eventos, enfim, e dar assistência para ela. Aí ela saiu, entrou outro, e eu fiquei também. E aí, então, eu tinha 2 funções internas. A função tradicional, de área técnica, e a função de assessorar um diretor.
E aí depois esse diretor me indicou pro ministro da Fazenda, que estava até ano passado, o Guardia, para assessorar o ministro nesse assunto, né, que ele estava precisando lá. Então aí fazia isso também, mas isso a parte da minha função técnica que eu continuei fazendo. Tá? Então isso é bacana também para você se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. É bem interessante. E logicamente tem os DAS, deve ser. Sim, tem DAS que você ganha mais por estar fazendo isso. O limite dos DAS. Cara, tem vários, né? Tem até o DAS 7 ou 8, sei lá, tem vários DAS, mas assim, os DAS principais são o 3, 4 e 5. O 3 te dá um aumento salarial de uns 4 mil, o 4 te dá um aumento de 6, o 5 te dá um aumento de 8, mais ou menos. Você... Tem nível Não, o DAS 8 é ministro, acho que é 8 ou 9, enfim. Mas assim, lá na CVM a gente tem muito o DAS 3 e o 4. O 3 é o superintendente e o 3 é o gerente, o 4 é o superintendente, o 5 é o diretor, o 6 é o diretor-presidente da CVM. Aí o 7 é secretário executivo de ministério, se eu não me engano, e o 8 é o ministro. O 3 e o 4 que eu acho que eu coloquei. O 3 e o 4... Não, o 3 é 4 e o 4 é 6, se eu não me engano é isso. Isso, você ganha a mais, né? Então, vamos lá. Né? Se você tem um DAS 3, por exemplo, e está aqui, ó, você ganha 23,2 mais 500 mais 4. Mais ou menos isso. Tá? Acho que vai, estão filmando até. Eu mando o slide, tranquilo. Tá. O que te fez escolher a CVM? Boa pergunta. Eu gosto do tema, eu gosto do assunto, eu gosto de mercado financeiro, gosto mesmo. E assim, eu sou muito entusiasta disso. Trabalhe com o que você gosta, né? Então, eu gosto e deu certo, eu passei, enfim. E o que fez eu escolher estar lá até hoje. Porque eu já poderia ter saído, mas não saí. É porque eu realmente gosto do tema, do assunto. Eu acho isso muito bacana. Só complementando a pergunta dele, quando você fez CVM, você se restringiu à CVM ou você abriu? Eu fiz poucos concursos, cara. Eu não tive uma história de concurseiro, assim. Você abriu para quais outras? Eu prestei 3 concursos na minha vida grandes, assim. Planejamento, CVM e Receita. Os 3 foram basicamente no mesmo ano, nesse intervalo de 1 ano. Mas assim, quando eu fui estudar para a CVM, eu só estudei para a CVM. Eu fiquei 4 meses, mais ou menos, só estudando para a CVM e aí eu passei. Eu não desviei. E o planejamento foi uns meses antes e a Receita foi alguns meses antes. Receita e planejamento foi muito parecido, então eu aproveitei as mesmas matérias e fiz esses 2. Aí eu não passei, né? Passei para as segundas fases, mas eu não entrei. E aí... Não, planejamento... o antigo Ministério do Planejamento. Agora era o cargo de analista de planejamento e orçamento. Foi em 2009 ou 2010? Foi em 2010. Eu fiquei em 139 e entraram 138. Isso, bateu uma frase. Foi. E o 138 era um amigo de infância meu, muito engraçado. Ele ficou em 138, eu fiquei em 139. E aí ele foi o último a entrar. Não, é que o 138 já era no limite do concurso, Tipo, era tipo 60 e tantas vagas e foi até 138. E aí eu não entrei. E aí eu estudei mais uns 4 meses, só CVM e passei. Não, eu estudei em casa, estudei sozinho, num outro mundo. Não, eu trabalhava e estudava. Quanto tempo você estudou para CVM? 4 meses. Mas foi numa outra realidade, tá, gente? Você já tinha as matérias básicas? Sim. Eu já trabalhava no mercado financeiro, tinha feito economia. Outra realidade de concorrência, não era um mundo de cursos preparatórios. Como é hoje, essa transparência? Não, era difícil. Não, transparência tinha, assim, igual, a transparência era igual. O fato é que não tinha ainda tanta gente interessada, entendeu? Não tinha tanta gente, assim, não é como hoje que as pessoas estudam mais, você tem mais cursos que preparam mais pessoas. O ensino foi democratizado. Na época não era assim, era por livro. Eu peguei livro e estudei. Eu não estudei nenhum material didático. Não tinha material didático para estudar. Internet
Isso. E então assim, a época foi um estudo sozinho mesmo, por minha conta e risco, peguei os livros e fui estudar. Foi isso. Vagas para todo o Brasil ou só para o Rio de Janeiro? Rio, São Paulo e Brasil. Rio e São Paulo. O Rio maioria. Não teve vaga pro DF não. Nem vai ter, né? Nunca tem. O pessoal vai transferido mesmo. Beleza, gente? Então assim, não dica, não sei, enfim, não sou nenhum guru, né, para dar dica. Mas assim, a questão é qual? Atualmente a gente tem uma realidade um pouco diferente, porque você tem um ensino mais democratizado. Muito mais gente estuda para concurso público e se prepara. Se prepara bem ou não, eu não sei, mas tem mais gente se preparando. De modo que eu acho que isso exige mais dedicação para um assunto de referência. Então assim, dá para estudar para Receita e para CVM? Não dá. Eu acho que não. Dá para estudar para o Banco Central e para a CVM? Talvez. Aí já começa a melhorar. Você tem que focar numa área de conhecimento. Minha ideia, né? Se a sua área é área financeira, então foca na área financeira. Aí ali você vai ter Bacen, CVM, Tesouro, SUSEP, Previc e BNDES, por exemplo. E aí você tem um núcleo de matérias que atende 70%, 80% dessas provas e você estuda esse núcleo. E aí sai um edital, você foca naquele edital naquele momento, né? A prova da CVM, eu lembro isso como se fosse hoje, eu comecei a estudar, 1 semana, 2 semanas depois saiu o edital e aí teve tipo 3 meses até a prova. Foi alguma coisa assim, entendeu? E foi isso. Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se você já falou de previsibilidade do edital. Não. A gente fala isso daqui a pouco, tá? Já. Mas é o ano que vem, tá? Esse ano... Vamos lá. Qual foi a pergunta? Esse ano eu acho impossível quase. Mas a gente já chega lá. Não, certeza eu não tenho, gente. Certeza eu não tenho. Mas esse ano não vai, Eu já falei... Quando foi pedido, 2016, já estava uma situação dramática. A CVM começou a pedir em 15, né? Ela já começou a pedir em 15 já com necessidade. Ela pediu em 16, ela pediu em 17, ela pediu em 18, ela já pediu em 19 de novo. Então, tá difícil, né? Tá complicado. Mas enfim, a gente já chega lá. Só pra gente encerrar esse tópico, alguma dúvida, gente? Tranquilos aqui? Tá? Aqui não estão as vagas livres, né? Então você tem, 60 vagas de nível superior, mais ou menos, e 90 vagas de nível médio, tá? E aqui outros cargos não se aplica, porque é procurador AGU, né? Advogado-geral da União, que entra nesses... Posso fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, eu sou economista. Existem alguns cargos que eu já dei uma pesquisada que você tem que ser contador, tem que ser... Economista não tem essa obrigação. Não. Existe só o cargo para contador mesmo, porque você tem que... Entre analista e inspetor. Tá aqui, ó. Mas não tá vago. Esse é o ponto, entendeu? Aqui são os cargos vagos. Os cargos de contador lá, se eu não me engano, estão todos preenchidos. Eles não estão vagos. Entendi. Então... É porque no que eu vi, pesquisei, que tinha vagas que você tem que ser contador para poder... Sim. Passou ciências contábeis, por acaso, por lá, são muitas vagas ou são Ele 2, 3 vagas ou 0. É muito pouco, Assim, gente, a grande questão é qual? Como eu disse, eu não sei o que vai abrir, não tenho a mínima ideia, mas assim, o que provavelmente vai abrir? Analista de mercado de capitais. Essa é a área que tem mais vaga, que é para qualquer área de formação e que atende às áreas fins em geral. O que eu estou falando é para você saber se inscrever no que lhe melhor convém em relação à sua formação. Sim, aqui, vamos lá. Esse aqui são... Esse aí que eu perdi. Tá, Esse aqui são todos as áreas, vamos dizer assim, né? Arquivologia esquece, biblioteconomia esquece, recursos humanos esquece, sistemas e infraestrutura de TI sim, mas aí é específico para quem é da área, né? Normas contábeis e de auditoria, eu acho difícil, mas existe uma possibilidade mínima, mas existe, mas não dá para eu falar, são 2, 3 vagas ou são 10, não sei, é pouco. E planejamento e execução financeira e contador, o que eu acho que aconteça vai existir um cargo específico de planejamento e talvez esse cargo seja contemplado com, 2, 3 vagas, alguma coisa assim. Mas o que a gente tem com certeza que vai ter o maior número de vagas? Aqui, É isso, pronto.
E aí, Uma ação independente. independe, e essa área trabalha em supervisão de companhias abertas, de fundos, de corretoras, de distribuidoras, de operações de mercado, enfim, de análise econômica também, que tem uma área lá que trabalha com isso. Enfim, tudo que envolve mercado de capitais. O inspetor é o cara que vai lá, né? Vai ver os grupos. Que vai, isso. Mas assim, como eu disse, agora você não vai ter mais essa divisão. Vai ter todo mundo, aí lá dentro, internamente, vai se alocar um número de pessoas para fazer a inspeção e um número para ficar internamente. Entendi, não vai ter mais divisão inspetor, analista. Muito provavelmente não. Isso aqui vai juntar. Tá? Você tem um número de disciplinas específicas no peso 3 para essa área de mercado de capitais? Sim, a gente já vai falar disso. Rapidinho. Não, tranquilo. A ideia é a gente... Não, vamos conversar, gente. Não tem pressa, não tem nada. Então, assim, ó, esses cargos aqui, eles vão se juntar muito provavelmente, entendeu? Então você vai ter 60, enfim, vamos aproximar 60 vagas de nível superior. E aqui você vai dividir com a grande maioria sendo mercado de capitais e TI. Tá? E o que sobrar, alguns pingadinhos para algumas outras coisas que eu não sei quais. Tá? Beleza? Aqui pedidos de aposentadoria, né, até 2022, então você tem bastante também, né? O gráfico anterior diz que está faltando Isso aqui é que já está faltando. gente há dois anos. Aqui é, janeiro de 2019. Essa é a posição em janeiro de 19, tá? Aí você tem o quê? A galera que pode se aposentar. Em 2019 agora você tem aqui 19 a mais, né? Então são 60, né? Mais 19, basicamente. Está fugindo em banda, né? Então você tem essa... Né, 2020 já tem menos, 21 já tem menos, enfim. Tá? Então, assim, você tem também um número de pessoas aptas a se aposentarem esse ano. Tá? E aqui um dado interessante a CVM ela é muito econômica, né? Nem 20% dos seus gastos correspondem à folha de pagamento. Arrecadação, né? Desculpa. Menos de 20%. A CVM não gasta nada com salário. O superávit 2018 foi de 250 milhões, mais ou menos. Ela gasta apenas 20% de folha de pagamento. Isso. Ela arrecada 500 milhões, 100 milhões é folha de pagamento. Se a Previdência fosse assim, teria reforma. E nessa folha de pagamento... eu estou falando de ativos, né? Então, ativos você tem mais ou menos uns 80 milhões e inativos uns 90. A CVM paga os seus ativos, os seus inativos, investe interno, cobra os seus custos e ainda sobra metade do que arrecada. Isso pode ser uma das justificativas para a eficiência que o Paulo Guedes está buscando. Sim, a gente já vai chegar lá. Eu vou falar disso também. A CVM já cumpre todos os... Qual é a maior fonte de receita? Taxas, multas... Aqui, taxas, multas, termos de compromisso e... Receita da dívida ativa, né? Quem pagou o que ficou devendo. Ano passado a arrecadação foi de 500 e alguma coisinha milhões, e a CVM gastou 260 milhões. Sobrou 250, mais ou menos, né? Milhões. E, como eu disse, a CVM gasta mais ou menos uns 80 com ativos, uns 90 com inativos, dá 170, e ela gasta mais uns 60, 70 com a manutenção, a sua manutenção interna mesmo, né? Administrativa em geral. Esse superávit ela repassa para alguém? Para o Tesouro, O superávit vai tudo para o Tesouro e o Tesouro segura lá. Tá? Então, sim, só para ter uma ideia desse dado. A CVM gasta muito pouco, ela é muito eficiente. Vocês colocam gastos inativos dentro do orçamento. Ninguém faz isso, não. Ninguém faz isso. Isso aí é da de outro. A CVM paga inclusive os seus inativos e ainda sobra tudo isso de grana. É muito eficiente. Em termos financeiros é muito eficiente. Esses gastos teria que ir na conta do Tesouro, né? Mas não. Tá no orçamento da CVM. Aqui, né, só para vocês terem uma ideia, né, o pessoal do Rio gosta muito do Rio. A maioria das vagas é no Rio, tá? Então, 82% de analistas está no Rio, 66% de inspetores está no Rio. Então, se juntar aqui, vai dar 70 e tantos por cento dessa galera tá no Rio, tá? Procuradores também a maioria no Rio, agentes executivos a maioria no Rio, tá? A maioria da galera no Rio.
inspetor tem mais fora porque tem muito em São Paulo, né? Provavelmente. O quê? Inspetor. Isso, o inspetor tem bastante em São Paulo. Lá, né? O mercado é em São Paulo, é. Os agentes executivos eram antigo nível segundo grau, nível técnico? É, nível médio. Mas Isso. agora deve ser superior. Não, nível médio. Continua sendo médio e vai ser médio. E tem que escolher Rio de Janeiro ou São Paulo. É, tem que escolher, em geral tem que escolher. O último edital teve que escolher. Teve que escolher, mas não é regra fixa. Vai depender do próximo edital, mas... Mas assim, ó, o que acontece? O Rio é a sede da CVM, e São Paulo vem crescendo naturalmente, né, por ser a capital econômica, né? Então, assim, enfim. Mas a sede da CVM é aqui e vai continuar sendo aqui. Então, dificilmente vai mudar isso. De modo que as maiores oportunidades são aqui. Isso, na 7 de setembro. E aqui, né, faixa etária de servidores, né, então você tem a faixa etária ali entre 40 até 50 anos, sendo a maioria. Tanto para inspetores quanto para analistas. A grande maioria do pessoal está entre 40 e 50 anos, entre 30 até 50. Essa é a faixa etária da maioria da galera lá. Beleza? Procuradores, então, nem fala, né? 41 até 50, 60 e... Não, 70%, né? Dos procuradores estão nessa faixa etária. Bom, aí, gente, vamos falar do último concurso, só para falar das matérias, tá? Que caiu, porque dificilmente muda. Aí depois a gente fala do próximo concurso, incluindo decretos, essas coisas. Bom, a ESAF morreu, né? Não vai ser mais ESAF, pode ser a ENAP, né? Que agora mudou de nome, mas enfim. A ESAF morreu? A ESAF morreu. Não faz mais concursos A ESAF não faz mais concurso. federais, né? É. Só gerencia agora. É. Só treina, né? ENAP é a escola de administração. A ESAF era a escola fazendária e a ENAP é de administração pública. Não. Mas a ENAP incorporou a ESAF. A ESAF está dentro da ENAP. A ESAF por dentro da ENAP. Pode ser. FGV, CESP. Oi? Pode ser. Pode ser. É. Mas você tem CESP, você tem FGV, que são bancas muito... Não vai ter nada de graça, com certeza. Nada de graça, nunca. Só mudou o nome. É, exatamente. Aí, pessoal, vamos falar só das matérias bem rápido aqui. Por quê? Saiu meio esquisito. De novo, analista de mercado de capitais e inspetor, que é o cargo, né, que tem maior número de vagas, você vai ter português e inglês, matemática financeira, estrutura do mercado de valores imobiliários, tá? Isso vai dar 40 pontos. Desculpa. Você tem aqui, então, os conhecimentos gerais nesse sentido. E nos conhecimentos específicos, aqui é 60, tá? Veio errado, mas enfim. Você tem conhecimentos específicos valendo 60% da prova. Em conhecimentos específicos, o que a gente tem? Economia, contabilidade, auditoria, funcionamento do mercado. Tá? Então você tem aí 4 matérias. Tirando a economia, todas as outras caem sempre. Então assim, ó, você tem o que sempre? Economia não cai sempre. Não cai sempre. Às vezes cai, às vezes não cai. Tomara que não venha agora. Então assim, ó, português, inglês, matemática financeira, estrutura do mercado, funcionamento do mercado, contabilidade e auditoria cai sempre. Sempre. Toda a prova cai. Então você tem aí 7 matérias, já vai cair de novo, né? Não, contabilidade societária. Porra, contabilidade? É a prova mais difícil, contabilidade é da CVM. É a societária. Tende a ser a mais difícil. Contabilidade é só societária? Só societária. Essa aí, 1476, mais as normas, né? Pronunciamentos contábeis. FIPECAF. Tá? Padrão. Né? Isso, FIPECAF. E estrutura e funcionamento é a mesma matéria, uma é continuação da outra, que são as regras do Sistema Financeiro Nacional, mais finanças, né? E direito? Direito não vai ter constitucional? Então não tem e não tem a tradição de ter, mas pode eventualmente ter, tá? Pode eventualmente ter. Pode cair direito administrativo? Então, é a mesma coisa. Não cai, nunca cai, mas pode acontecer de eventualmente cair. É melhor estudar. Sabe o que eu acho que é melhor? É melhor assim, ó. Você já estuda para algum concurso? Eu estudo, mas bastante. Não, CVM, não. Eu comecei a estudar com direito administrativo. Não, sim, mas assim, você já estuda direito para algum outro concurso ou já estudou? Não. Aqui no curso da turma do Bacen, Que você já estuda. e a gente estuda o constitucional, administrativo
Tá, beleza. Então, assim, continua estudando tranquilo, mas foca essas matérias que eu disse, né? Português, inglês, matemática financeira, estrutura, funcionamento, contabilidade e auditoria. Finanças estão na escola geral? Está em funcionamento. Está em funcionamento. E economia. Faltou economia. Mas assim, ó, que nem eu tô dizendo, analista de planejamento, eu não sei se vai cair de novo, enfim. Então, vamos focar em analista de mercado, tá? Que é o que cai mais. E para quem quer fazer TI, olha no edital de TI último e copia e cola, né? Traz para hoje. Pode usar a calculadora HP2C na prova? Não pode. Te dá a resposta. Matemática financeira é facinho, pô. Valor presente, valor futuro já resolve qualquer coisa. Acabou. Discursiva não tem. Então, teve uma prova discursiva, mas foi só uma redação. E esse é o ponto, eu acho que vai ter. Com certeza, a gente provavelmente, né, muito técnica, questão, etc. Isso. Então, assim, ó, vamos lá, gente, ó, para concluir esse tema aqui, ó. Então, estudem o quê? Português, inglês, matemática financeira, estrutura, funcionamento, contabilidade, auditoria e economia, tá? E estudem já pensando também numa prova discursiva técnica. Não estudem só para uma prova objetiva. Estudem já com a cabeça também numa possibilidade de ter prova discursiva. A prova de vocês na época, ela teve a discursiva? Não, foi só uma redação, tá? Mas assim, para agora eu acho que é interessante. E aí, se você já estuda constitucional, administrativo, estuda essas matérias básicas, ok, continue estudando elas, não pare. Mas se você não estuda, eu não sei se é interessante você começar a estudar ela agora. Cumpre esse ciclo básico primeiro. Cumpriu ele, aí estuda. Né? Usa ela como um step, assim, né? Você pega ali quando você não está fazendo isso aqui, tá? Porque pode cair? Pode, mas não cai tradicionalmente. Por quê? A CVM não, eu digo isso sempre, né? A CVM não gosta de concurseiro. Não gosta de concurseiro? Tem que ter mais raciocínio. Não, os caras lá gostam de quem... É que concurseiro, o cara, em geral, ele quer fisco em geral. E ele entra lá, usa lá de degrau e depois sai e vai para um fisco. Então, para evitar isso, o que a CVM em geral faz? Faz uma prova que tem mais temas de mercado, de finanças, de economia. Evitar matérias porque comuns pra poder porque evita o concurseiro que usa ela de degrau, né? É que assim, os fiscos, eles têm vantagens, como ser interior, perto da cidade do cara, da região, enfim. E aqui é Rio e São Paulo. Isso, é Rio e São Paulo. A maioria é Rio e São Paulo. E então o fisco acaba atraindo e o pessoal acaba saindo depois, né? O cara fica enchendo o saco lá, só porque quer estudar no trabalho. Mas isso, o tele coisa, o cara tem que ficar estudando. Que vai que tem que gostar, né? E o teletrabalho, tá? Só pra ficar claro, quem faz teletrabalho tem que fazer 25% a mais de produtividade. Então, assim, a meta é tal, é isso mais 25% para você fazer o teletrabalho. Justo. Você falou que há a possibilidade de economia não cair, né? Que é basicamente Não, macroeconomia. não é a possibilidade. É que assim, tem concurso que cai, tem concurso que não cai. Mas só que dentro do edital aqui, na matéria macroeconomia, tem várias coisas que para mim é puramente finanças, né? KPM, VAR, sim. Duration, Sim. VAR, Sim. Project Finance. Estrutura de capital. Finanças. Sim. Ciência de mercado. Ciência de mercado. Tanto que aqui a gente dá esses tópicos em funcionamento e não em economia justamente por causa disso. Porque aí pode ser que saia macroeconomia, mas esses Isso tópicos fica em funcionamento. só para saber se isso é relevante. Tanto que aqui, essas matérias, até por indicação minha, a gente dá isso em funcionamento aqui, não em economia. Porque se eventualmente... Em economia eu dou só macro mesmo. Macro. Enfim. História da economia brasileira. Economia brasileira. É uma roupagem. Mas pode ser que caia. Então, ou seja, tem funcionamento porque se eventualmente não tiver a matéria, economia, vai cair. Cairão esses tópicos em funcionamento. Esses tópicos sempre virão, é isso? Esses tópicos provavelmente sempre virão. Que é a teoria de finanças. Matéria, economia, mas aí já teve esses tópicos. Isso. Prova de analista de mercado e não caiu. Provas lá atrás, já teve sim. 2002, 2005, já uma ou outra aconteceu de não cair. JK, ela
Se eu for... Não, eu estava falando que esses pontos da macro, da economia macro, vão para funcionamento. Não, vão para a economia. O que vai para funcionamento, às vezes é WACC, CAPM, estrutura de capital, duration, teoria de finanças, né? E aí a gente dá esses temas aqui em funcionamento para não ter esse problema de eventualmente trabalhar errado, né? Obrigado. Tá, beleza. Ó, pessoal, aqui, rapidinho, pra gente concluir o último concurso, aí a gente fala de um próximo, tá? A nota de corte, depois eu passo isso pra você, do último concurso para todas as áreas. Depois eu passo, mas enfim, ó. Então foi 57 deles. Por exemplo, ó, mercado de capitais Rio. Nota de corte da primeira chamada, 70%. Da segunda, 66%. Dos excedentes, né? O último a entrar fez 66%. O último da primeira chamada fez 70%. Obrigado. Vamos lá. Inspetor, né? Que você falou, ó, inspetor Rio, 67 e 58. Inspetor São Paulo, o último fez 67 e o... Entre de uma para outra, chamado 48. Qual? O último aí, inspetor São Paulo. Da primeira É portador de necessidades especiais, né? Por isso que foi uma vaga. Foi 48. Caiu bastante. Está sendo mais difícil que São Paulo. Não é uma diferença muito relevante, né? Vamos ver. Ó, mercado de capitais Rio. O último a entrar fez 70. Mercado de capitais São Paulo, o último a entrar fez 72. Ó. São Paulo foi mais difícil. Tem menos vaga. São Paulo teve 8 vagas, Rio teve 40, entendeu? Foi uma diferença grande aí. Mas aí depois eu passo isso para vocês, tá? A gente passa por e-mail, vocês olham a cargo aí. E número de inscritos, né? Demanda por vaga. Enfim, foram 30 mil inscritos no total para 150 vagas, tá? Eu não acho esse número nada... 220, não é nada absurdo isso aqui, né? Analista por 56 por vaga, isso? Analista mercado de capitais, não, 56 vagas, 377 por vaga. Tem que dar um desconto aí para estudar. Sim. Então a gente chegou a vaga, a última vaga. Tem que dar um na frente do último. Os contatos, nada demanda. Vamos ver, cadê normas contábeis? Seria impossível, não seria. Ah, tá, 193, 297, é pouco, muito pouco. E, bom, enfim, né, aqui a gente teve um concurso com muitas vagas, assim, com muitas áreas, na verdade, né? Bom, pessoal, agora vamos falar do próximo concurso, tá? Que é bem simples. O que a gente tem? A gente tem esse decreto que foi publicado semana retrasada ou passada, né? Que normatiza a realização de concursos públicos. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Rapidinho. Você é relativo a essa notícia que saiu recente sobre o governo tentar não fazer, tentar usar o pessoal internamente, Tentar otimizar. tentar Isso. otimizar, terceirizar e tudo mais? Se ela usar internamente, isso é inconstitucional. Você só pode fazer. Terceirizar também não pode. Não pode, porque você tem que respeitar a autonomia. No caso, você não vai pegar o cara que foi aprovado no outro concurso, tá no outro órgão, mas vai fazer na CBM. Não pode. Isso é inconstitucional. Quer ver? Viagem na planeta. Alguém lembra o número dessa deliberação? Qual? É deliberação 9739, será que é isso? Os meninos têm aí, né? Deixa eu ver se é isso. É. O 9739. Ah, é decreto então. Decreto 9739. Tá, ótimo. 28 de Decreto. Cadê o Planalto? Bota decreto Planalto que ele puxa. Decreto Planalto. Decreto 9739 aqui. Vamos tirar o zoom. Opa. Tá. Qual o objetivo desse decreto? Eficiência organizacional, né?
e normas sobre concursos públicos. O que o governo fez, tá? Então vamos lá, jogando a real mesmo. O governo pegou e olhou, ó, tem muita área nula que não serve para nada, tem muita área que se sobrepõe, literalmente, tem muita área que precisa ser informatizada, que o cara faz tudo na mão, carimba na mão, né? Isso é irreal, né? E tem muita área que ninguém faz porra nenhuma, né? Vamos ser realistas aqui, o serviço público brasileiro tem muita área inútil. Fato é que ele colocou alguns requisitos aqui para serem cumpridos antes de se realizar concursos para tentar resolver essa questão de ineficiência no setor público, que eu acho fundamental, né? Aí, o que ele fez? Ó, vamos achar lá. Aqui, ó, para autorização, né? Pedido de autorização de concurso público. Vamos lá. Então, para autorizar descrição do trabalho, base de dados, o que... Tudo isso, gente, já existia, tá? Só não tinha nenhuma norma fazendo a regulamentação completa. O que se adicionou aqui foi essa questão de informatização, mas vamos achar ela. Evolução do quadro pessoal, quantitativo de servidores, descrição, nível... Acho que é o 9. É o 9? Do sistema de processo eletrônico. Não, 9, inciso 9. Ah, o inciso 9, desculpa, eu achei que era o artigo 9. Eu acho que tem mais a ver com inciso. Adoção do sistema e soluções de informação, contratação e gestão patrimonial, conformidade... Tá, isso também, mas não é bem isso. Ele fala aqui de digitalização. Vamos lá, vamos dar um Ctrl F aqui. De nível de adoção, plataforma digital, digital, autorização. Tá aqui, ó, tá no artigo 27 e em diante. Autorizar a realização, blá blá blá, carreira de diplomatas, concursos. Ou era lá mesmo, ou eu estou fazendo confusão. É provável. Bom, enfim, qual que é a ideia, gente? O governo fez assim, ó, quer pedir concurso? Ok, você vai poder pedir desde que você digitalize os seus processos. Tá? Digitalizar processo é o quê? É tornar o trabalho humano mais voltado para análise técnica em si do que para fazer rotina. Basicamente é essa a ideia. Tá? Então, para se fazer concurso público, tem que comprovar que as rotinas administrativas não vão ser cumpridas por pessoas, e sim por sistemas informatizados. Basicamente é essa a ideia. Tá? E aí você tem que comprovar que isso está sendo realizado. E aí, ao se comprovar isso e ao se comprovar a necessidade de pessoal, você tem mais chances de conseguir suprir suas vagas. Tá? É o caso da CVM. A CVM está do meio para o fim desse processo de digitalização. Tá? Eu acredito que até meados do ano, um pouquinho depois ela acaba. Então, por exemplo, ó, hoje em dia, só para dar uma ideia, se você fizer uma reclamação lá para a CVM, eu sou sócio de uma companhia, eu sou acionista, meus direitos foram lesados, ou eu tenho cotas de um fundo, tal, você entra no site da CVM, você protocola a sua reclamação lá, você indica o assunto, fundos de investimento, por exemplo. Isso cai na área de fundos, um sistema eletrônico filtra essa matéria para ir para a área de fundos, né, evidentemente, e aí o gestor da área analisa e olha para ver se aquilo de fato diz respeito àquela área, se sim ele abre um procedimento administrativo para analisar aquela questão e indica o responsável. Tudo isso é eletronicamente, ou seja, você não teve mão humana ali, né? Existem ainda alguns procedimentos que pessoas estão fazendo, mas eu acho que até o meio do ano, ou não muito mais do que isso se resolva, né? Esse processo de digitalização se complete pela autarquia como um todo. De modo que a CVM vai estar apta a pedir concursos aí, né? Então, né? Assim que ela cumprir com esse passo, em diante ela vai estar apta, tá? Por isso que eu disse ano que vem, né? Por isso que eu disse uma prova ano que vem, porque
né, esse ano você está preparando isso, sendo muito sincero, está se preparando isso. E esse ano o governo já deu sinais claros de que não vai aprovar concurso público, só em situações... Então assim, o que o governo vai fazer antes? Reforma da Previdência, ele vai se aprofundar numa reforma tributária que também já está no gatilho, e administrativa, e depois ele vai começar a fazer concurso, tá? Esse ano não sai nenhum concurso federal. Eu acho que não. Só de, assim, situações emergenciais, tipo, o cara tá minguando lá. Oi? Não tem. Não Precisa tem. do Ministério do Planejamento. Isso. Economia, né? Agora, Ministério da Economia. E assim, os órgãos têm pedido, vão pedir de novo, mas eu acho difícil desse ano você ter aprovação. A CVM já pediu esse ano. Tem até 31 de maio. E ela vai pedir? Provável que vá pedir para... Ela vai falar, ó, eu estou concluindo aqui, quando você aprovar, eu já concluí. Então, teoricamente, Talvez... poderia, porque é autarquia, né? Não pode. A CVM também é autarquia. Não pode. Tudo passa pelo planejamento. Existe tutela administrativa. Talvez se o Banco Central ganhar autonomia. Talvez se o Banco Central ganhar autonomia, aí ele vai ganhar independência, né? Aí talvez ele consiga, mas até agora não. Nem o TCU pode. Então, Eu ouvi dizer que talvez a CVM, SUSEP fossem para debaixo do guarda-chuva do Banco Central. Existe isso aí? Existe, mas não a CVM, a SUSEP e a Previc. A CVM provavelmente não vai ficar dentro dessa não. Ela provavelmente ainda continue sendo um órgão, porque ela faz uma supervisão diferente. SUSEP, Previc e Banco Central fazem supervisão prudencial. A CVM faz supervisão de conduta. É outro processo, é outro procedimento, é outra técnica, vamos dizer assim. E aí você juntar tudo, você vai inchar um negócio gigantesco e vai ser... Mais compliance, isso. É mais compliance. E supervisão prudencial você pode intervir no cara. A de conduta não. A de conduta você fala pro cara, ó, siga, o compliance é esse, segue. Se você não seguir, eu te puno. A prudencial, o Banco Central fala assim, ó, a regra é essa, se você não seguir, eu vou intervir em você. E eu vou gerir você. A CVM não faz isso, ela não gere. Administrado, regulado. É punitivo, né? O Banco Central. Não é punitivo, chama prudencial isso. Supervisão prudencial, e a CVM é uma supervisão de conduta. Ela indica o caminho para o cara e fala, ó, segue, ó, a linha é essa, segue. Se ele não seguir, ela pune o cara por não ter seguido. Ela analisa, ela pune pelas responsabilidades dele não ter feito aquilo, incluindo impedi-lo de continuar fazendo. Mas ela nunca vai intervir no cara e falar, ó, eu vou te administrar agora. Eu vou assumir. Rolou muito essa discussão agora com o caso da Betina, né? Pô, a CVM não faz nada, blá blá blá, a mulher fala o que ela quer. A CVM não pode fazer nada, porque ela não é supervisão prudencial. Ela não pode chegar lá onde a Betina está sentada, tirar ela e falar, sai fora. Não pode. Se ela não fez alguma coisa, uma operação ilegal, e tem que ver o cara do anúncio, da mas ela... Não, se ela disser que tem patrimônio de 1 milhão e não tem, é uma coisa. Mas mesmo assim, ó, vamos dizer que ela disse, vamos dizer que ela não tem. Mesmo assim, a CVM não pode tirar ela de lá do que ela está falando. Não, a lei não permite. Mas acho que não O que a CVM pode fazer é assim, ó, você falou que você tem, você não tem, e você não tem autorização para falar isso, então eu vou te punir por isso. Aí vai lá e dá uma multa nela, por exemplo, e... Eu tinha 1 milhão, mas a CVM multou 500 milhões. Previc também é conduta, né? Previc é conduta. Não, Previc é prudencial também. Então, ela não existe, certo? O grande problema é esse, ela não é uma registrada, ela não é uma... tem N problemas aí, mas primeiro, ela não tem registro. Segundo, ela promete retorno. Ela sugere, né? Ó, você pode ganhar tanto. Ela não indica os riscos. Em geral, ela condiciona a rentabilidade passada com a futura. Ela fala, eu ganhei isso, você pode ganhar também lá na frente. Não pode fazer isso. Tem um monte de probleminha aí. O que você poderia fazer com ela? Multar? Isso, mutar. Pode mutar empíricos, né? Ela trabalha. Sim, pode. Empíricos agora parece que mudou se eu não me engano, ela não faz mais nenhum tipo de recomendação de tipo de produto. Ela Agora faz. ela faz, mas ela fez uma mudança
mudança estratégica para não ser regulada pela CVM. Aí agora, como se fosse ela só publica conteúdo, material, como se fosse uma empresa jornalística. Aí sairia meio que do escopo da CVM. Parece que essa que era toda a discussão, por que a CVM não consegue... Não, a discussão é... A Empíricos, não é isso? Não é isso. A discussão é qual? A Empíricos, ela era uma desculpa, as pessoas que trabalham lá eram analistas de mercado, analistas de valores imobiliários. Para ser analista, você tem que ter registro na CVM, tem que cumprir algumas regras lá, enfim. E aí, como eles estavam pegando muito pesado com esse marketing muito agressivo e descumprindo muito essas normas, o que eles fizeram? Eles falaram assim, caguei CVM. Foda-se, literalmente. Não sou mais analista, toma o meu registro aí, não quero mais ele, agora vou ser publicador de conteúdo. Né? Ele fez isso. Só que ele continua fazendo, em essência, ele continua fazendo a mesma coisa. E aí ele entrou na justiça com uma liminar falando assim, a CVM não pode me regular, porque isso é uma ofensa ao direito de liberdade, Aí o juiz de primeira instância falou, beleza, você está certo, Empíricos. De fato, né, você tem liberdade para falar o que você quiser. E aí a CVM ficou mais de um ano com essa liminar contra ela para ela não atuar no caso Empíricos. Aí a liminar caiu no fim do ano passado, em instância superior, que a CVM conseguiu reverter os efeitos dessa liminar. E aí agora a CVM então pode fazer alguma coisa porque a liminar caiu. Tá? Mas é isso. E aí você tem muitos problemas aí dentro, mas enfim, também nem posso falar. CVM é pessoa jurídica de direito público? Sim. Então, gente, então assim, só para concluir, é basicamente isso. Você tem o quê? Você tem que cumprir essas normas, sobretudo de digitalização de processos, o que está em trâmite, para depois pedir um concurso com garantias, né, ou com mais garantias de se acontecer. E o governo não vai aprovar concurso nenhum antes da reforma da Previdência, pelo menos. Né? A Previdência é fundamental, pelo menos isso. E aí, enfim, outras reformas eventualmente também tem que ser colocadas aí. Um monte de gente saindo, eles querem ver quanto é que vai ficar a despesa, né? E aí Sim. vão fazer a coisa toda de uma vez só. Sim. Aí agora assim, pontos positivos disso. Rapidinho. Pontos positivos disso, que é qual? Quem conseguir mostrar a necessidade de pessoal mesmo tendo informatizado, etc., tem mais chances, né, de conseguir concursos, né, sobretudo áreas técnicas, porque o governo, o que o governo quer fazer? Gente, vocês já foram em algum ministério lá em Brasília? Sinceramente falando, vocês já foram? Já foram? A vida é complicado. É complicado. Então, assim, essa é uma realidade. Existe a realidade agora de áreas técnicas, né? Existe a realidade de autarquias, existe a realidade de empresas públicas que funcionam, né? Que não são todas. E existe uma realidade de administração pública direta, né? De que tem ministérios lotados de gente que as pessoas de fato não trabalham, né? Então assim quer se reduzir isso. De fato é necessário mesmo, né? Realmente é complicado. Enfim, então assim o ponto estamos dentro desse processo, né? Não dá para mentir sobre isso. De fato isso está acontecendo, né? E penso eu que isso então praticamente inviabiliza provas esse ano, né? A gente fica para o próximo ano e para ser mais realista. Pode acontecer esse ano? Pode, mas vai ser uma surpresa muito grande, né? Mas pode, mas vai ser surpreso, assim. Ficaremos surpresos se isso acontecer esse ano. É bom estudar então, né? Não, mas quem quer. O pulo de gato você estudar é você estudar não vai ingressar, você não adianta estudar. Sim. São momentos que não tem guerra que se preparam para o combate, né? Cabe soldado treino, né? Exato. Enfim, acho que assim, a ideia é essa, gente, pra gente conversar. Também depois da divulgação do edital, né? Isso, os prazos mudaram, né? Mas assim, agora é 4, mas assim, nada, não foi nenhuma mudança que inviabiliza o edital tem que ser publicado até 6 meses depois da autorização, né? Se eu não me engano é isso. E a prova entre edital e a prova, o prazo agora é de 4 meses
mínimo, né? Prazo mínimo de 4 meses, antes eram 2 meses. Ou 3 meses. Alguma coisa assim. Enfim, mas não é nada que... Não mudou nada que inviabiliza o processo. Até melhorou. A gente tem que entender que, por exemplo, no âmbito federal, desde a época da Dilma já estava no lugar, né? A gente está em, 2, 3 anos sem quase nenhum concurso. Eu acho que Sim. todos Você imagina os órgãos federais, Pô, a Receita Federal sem 3, 4 tem um anos. déficit de 20 mil auditores e analistas. Mas A você fiscalização está lá, ó. Corrupção enorme, fraudes, e ninguém tem fiscalização. imagina um governo federal com milhões de funcionários, deve se aposentando a outro, Sim. já 3, 4 anos sem nenhuma área tendo concurso. Depois você... assim que esse ciclo acabar, você vai ter muitos concursos. Mas aí vão ser concursos focados em áreas técnicas, para cumprir com o trabalho, em geral, mais técnico e não burocrático. Esse é o ponto. Tá? Porque a gente tem o trabalho burocrático e o trabalho técnico. O trabalho burocrático, a ideia é substituir ele por processos digitais, enfim, automatizados. E o trabalho técnico vai ser mais valorizado. Minha opinião, posso estar enganado, mas eu acho que não. Eu acho que vai se caminhando por esse lado, né? Tanto que o que o próprio governo fez? Ele fez um banco de dados de currículos para que as áreas possam trocar pessoas técnicas. Eu tenho 2 amigos na CVM que foram ser assessores de ministros agora. Entendeu? Então, assim, de fato você precisa de gente técnica. Existe uma falta de gente técnica, mas existe um grosso de burocrático que precisa esvaziar, entendeu? Isso é complicado, isso é difícil. Existe uma capacitação para os profissionais que estão entrando? Acabou de fazer o concurso, entrou para... No último concurso não teve, mas no próximo provavelmente vai ter. Então quando entra tem uma capacitação? Sim, tem treinamentos, etc. Sim, provavelmente vai ter. E esse procedimento já foi trabalhado muito internamente para se definir os parâmetros para ele. Tá? Provavelmente isso vai acontecer. Tá? Enfim. Então, assim, a mensagem, gente, é de paciência. É basicamente isso, paciência. Acabou com o concurso? Não acabou. Só que você tem o quê? A gente está tendo um inverno bem grande aí, né? De entre safra. E você vai ter, muito provavelmente, uma redução de cargos burocráticos e quando voltar, a gente vai voltar em cargos técnicos. Só que a CVM é um órgão eminentemente técnico, vai se beneficiar disso. O Banco Central também é um órgão técnico. O agente executivo não inclui como burocrático, não? Não, o agente executivo não. O burocrático, que eu digo, é um órgão todo destinado a cumprir. Por exemplo, se você vai tirar uma carteirinha de vacinação, tinha que passar por não sei quantos carimbos de pessoas que ganham 20 mil reais para carimbar. Então, isso é burocrático, né? Então, assim, isso é complicado, isso é difícil. Então, você tocou que tem um protocolo. O protocolo é uma coisa... Então, mas o protocolo agora, lá na CV, ele é 100% digital. Não tem uma pessoa ganhando 25 mil reais lá para pegar o papel e olhar o papel e falar, isso aqui vai para... entendeu? Isso acabou. E aí, essa pessoa foi para a área técnica suprir falta de gente na área técnica. Entendeu? Então, assim, à medida que isso se vamos dizer assim, assentar, você vai ter a volta das provas, mais privilegiando, com certeza, a área técnica e não a área burocrática. Uma média de tempo? Não sei. Ano que vem, eu penso... Das matérias todas que você passou. Para estudar? Um curso, se o cara fosse formar um curso hoje... De 6 a 8 meses? De 6 a 8 meses, eu acho que é um tempo ideal para se começar do zero e ir até o final. De 6 a 8 meses, talvez. Está começando